Galera, olá a todos, estou novamente aqui trazendo minha exposição, minha reflexão a respeito do último texto que eu li, né? E um exercício que serve tanto para aprimorar minha capacidade expositiva quanto para também exercitar minha capacidade reflexiva, né? A respeito da última leitura e ficar de registro acerca do material que eu venho lendo e que eu venho estudando, né? Então isso aqui é mais um diário pessoal de estudos do que outra coisa. Quem estiver assistindo é um brinde, né? Mas estamos aí. Enfim, hoje, passado o final de semana, eu tive a oportunidade de ler um texto do Wright Mills, que está num livro que chama Sobre o Artesanato Intelectual e Outros Ensaios, né? Que é um livro da década de 90, se eu não estou enganado. Deixa eu só confirmar aqui. É um livro que foi publicado no Brasil em 2009, né, pela editora Zahar. Publicação original, eu não sei exatamente quando foi. Vou ficar devendo. Mas, enfim, o capítulo que eu li foi para uma disciplina de Sociologia e Educação, sugestão da professora Bárbara Castro, né? É uma disciplina que eu desleixei bastante durante o semestre e após o retorno das aulas agora eu quero dar uma atenção. E o capítulo lido se chama Sobre o Artesanato Intelectual. Então vamos explorar um pouco esse capítulo aí específico, né? Porque eu não vou falar sobre o livro inteiro. Um primeiro ponto de destaque que eu anotei aqui é que o autor ele já começa falando, né? É um autor da sociologia e é um autor que ele traz perspectivas do fazer sociológico, né? Ele tenta dar ferramentas e possibilidades daqueles estudantes e pretendentes a ser sociólogos aí, né? Pretendentes a ser sociólogo, eles tenham maneiras de trabalhar com o fazer sociológico, né? Com pensar sociológico, com formas de trazer os problemas da sociedade para uma reflexão pessoal e devolver para a sociedade essa reflexão em forma de teoria, em forma de análise e coisa do tipo. Então, né, para o trabalho desse sociólogo, o Wright Mills ele pontua que é fundamental, né, uma não separação da vida pessoal dessas pessoas, né, daquilo que essas pessoas pretensas, né, a serem sociólogos, do que elas vivem no seu cotidiano, ele não se separe do seu trabalho, do seu exercício profissional da sociologia, né? E ele identifica no trabalho de hoje, né, na vida de hoje, uma clara separação em outros eixos, não dentro da sociologia, mas em outros eixos gerais, né, do mundo do trabalho, entre a vida pessoal, eu tenho minha vida, eu tenho minhas atividades, meus hobbies, e o meu trabalho, que muitas vezes não tem nada a ver com algo que eu goste e eu tenho que realizar aquilo por mera sobrevivência. Então, para o sociólogo é importante desmoronar essa concepção separada e fazer uso do cotidiano, dos diálogos, das interações, do mínimo que acontece no cotidiano da sua vida ali, simples, para servir de inspiração, servir de reflexão, servir de diálogo, né, das experiências com a teoria, né, para a formação de um fazer sociológico aí, no desenvolvimento de teorias, no desenvolvimento de reflexões. Então ele já começa pontuando sobre isso, eu achei isso muito interessante e é algo que eu tento fazer. Toda conversa, eu tento pensar a estrutura social por detrás de determinadas argumentações, não fazendo com que a conversa se enrijeça, né? Tentando deixar menos evidente possível, dando mais margem a perguntas e coisas do tipo. Mas é uma dica muito importante
para aqueles que se interessam pelo fazer sociológico, né? E aí ele fala sobre a importância do registro, né? Ele fala sobre tudo que a gente pensa, tudo que a gente imagina pode ser objeto de estudo posterior e de associação reflexiva posterior. Então, ele dá uma indicação valiosa que eu passei a fazer. Eu já registro bastante coisa. Esses vídeos aqui são só uma outra forma de evidenciar esse meu interesse pelo registro. Ele fala sobre criar uma espécie de arquivo, né? Ele coloca nesses termos na edição brasileira, um arquivo como se fosse um diário de reflexões, onde de vez em quando a pessoa vai lá e guarda pensamentos, guarda ideias, seja ideia sobre uma pessoa que ela viu, que alguém viu na rua e viu um escrito numa camisa e isso fez pensar sobre algo, para que basicamente as coisas não se percam, porque no mundo de tanta informação e de mentes tão ocupadas, coisas relevantes acabam se perdendo pelo esquecimento mesmo e pela falta de registro. E aí essa indicação do desenvolvimento de um arquivo eu achei super importante, está logo no começo do livro. E ele usa isso como teia, né, durante a sua argumentação para rever, mexer nesse arquivo, fazer comparações entre pensamentos e reflexões de um eixo temático dos estudos, né, que a pessoa realiza, que o pesquisador realiza, e outro eixo que aparentemente não tem relação direta, e isso pode gerar novas perspectivas dentro daquela pesquisa e novas ideias, né? A intenção geral é dar munição, né, para essas ideias e dar criatividade, coisas do tipo, através das próprias reflexões das coisas cotidianas. Seguindo minhas notas aqui, ele fala sobre uma atitude, né, pensando agora em quem está pesquisando, em quem está formulando teorias, que seria uma atitude de cercar-se, né, de pessoas e ambientes que de alguma maneira conversem com aquele tema que está sendo pesquisado. E isso fazer de alguma forma que esse ambiente que a pessoa vai agora se aproximar e essas pessoas que esse pesquisador, essa pesquisadora agora vai se aproximar, eles de alguma forma se unam, né, a vida pessoal e a vida profissional da pesquisa, se unam em busca de um aprimoramento daquele objeto de pesquisa, daquele tema. Então, essa fusão desses ambientes daria uma maior qualidade, uma qualidade prática, uma qualidade da vida crua ali mesmo, para aquela pesquisa. Eu achei isso interessante também. Seguindo essa linha da pesquisa mesmo, que ele aborda, ele fala sobre a importância do planejamento dos estudos, né? E esse planejamento, ele preza, né, através da argumentação do Wright Mills, ele preza por uma resolução, né, do problema de pesquisa através do raciocínio. Isso seria uma forma, ele coloca uma forma econômica, onde tendo como opção a busca empírica, né, pelos dados, que seria uma ida a campo ou coisa do tipo, ele optaria, né, por um primeiro passo, buscar essas informações através das leituras. E ele fala que é tolice, né, projetar um estudo de campo se for possível encontrar a resposta para isso numa biblioteca. Então, e isso seria descoberto, né, o melhor caminho através de um bom planejamento dos estudos. E aí eu achei isso importante também, que durante um projeto de pesquisa, algo que eu já iniciei, porém interrompi, como se mostra fundamental fazer uma revisão bibliográfica de qualidade, uma imersão na literatura, para ver se o problema que foi formulado por mim já pode ter encaminhamentos aprofundados por outras pessoas. E isso me poupa trabalho e isso poupa também dinheiro dos fomentadores e coisa do tipo.
Então, achei isso interessante. Dando continuidade aí, vamos lá. Só pontuando a questão da imaginação sociológica, né? Que é o que diferencia o sociólogo das outras áreas, né? As áreas que ele chama de áreas mais técnicas, né? E ele fala que fazer o uso dessa imaginação sociológica é fazer um esforço tremendo, né? Uma dedicação para compreender o mundo para além da superficialidade que as coisas podem ter. Então é uma postura do sociólogo e é um interesse em se aprofundar na estrutura pela qual as coisas e a ordem social se formam, né? E entender essa estrutura e entender essa profundidade da dinâmica social é agir pelo meio, né? Agir pelo meio da imaginação sociológica. Ele tem um livro, né, sobre a imaginação sociológica que eu já tive contato, porém não vou poder trazer com mais detalhes aqui pela questão da memória, mas é um livro fundamental para a introdução dos estudos na sociologia. O autor também, nas minhas notas, eu destaco o fato dele destacar, né, a questão da comparação do fenômeno que está sendo estudado e a situação, né, dele, situar ele, né, historicamente. E ele fala também sobre como é importante o sociólogo e socióloga, né, ter um conhecimento básico assim sobre história mundial para que durante sua pesquisa possam ser realizadas essas comparações, né, de como aquilo acontecia antes em determinado contexto e de como isso foi se modificando ou foi se mantendo em outros contextos e no mesmo contexto. Então essa questão da comparação é fundamental, é básico, né, na verdade, para que o desenvolvimento de uma análise sociológica possa ter sua continuidade e possa ter a sua qualidade, conforme o Wright Mills pontua. E aí, encaminhando para o encerramento das minhas considerações a respeito desse texto, que é extremamente bem escrito e, lógico, né, obviamente traz outros assuntos que eu não destaquei e não trouxe para a minha fala aqui, seja por falta de capacidade de expressão, seja por desatenção também, mas enfim, o autor ele vai encaminhando o encerramento do seu texto com uma crítica ao que ele chama de sociologuês, né? Seria uma forma rebuscada de tentar expressar um conhecimento de sociologia, um conhecimento sobre o mundo e as dificuldades, né, a complexidade que carregam essas questões sociais, e ele critica essa maneira de se expressar, dizendo que isso é mais motivado, né, por uma crise na capacidade de ler e escrever e por um desejo de status daquele cientista social, daquele pesquisador que quer puxar para si um saber exclusivo, um saber profundo que só ele e seus termos podem responder, do que realmente a complexidade do tema exige. Ou seja, em outras palavras, o autor diz que as coisas são sim complexas, mas elas devem ser expressas de maneira o mais simples possível, para que seja inteligível e não ininteligível, né? Como aparece em muitos textos aí. Então ele fala que é o desejo de status, né, que faz com que esses acadêmicos acabem escorregando, e ele dá várias dicas para superar essa pose, né, academicista, e essa prosa acadêmica. E eu achei muito interessante, porque joga de ponta cabeça aquela lógica de que escrever difícil significa escrever bem. Na verdade, escrever fácil é muito mais difícil do que escrever difícil e ser ininteligível. Então o autor aqui foca em usar termos, expressões que são não recorrentes, né, são incomuns, é válido,
Porém, se aquela expressão, aquela palavra, aquele termo, ele tiver uma instrução, um significado único que possa carregar o que você quer dizer. E para quem está lendo, o mais importante é conseguir entender a argumentação do autor do que ficar nadando num mar de complexidade de escrita rebuscada que não diz nada com nada. E para aquele que está escrevendo, mostra-se fundamental ter a capacidade de dizer o que está querendo dizer com a profundidade que o tema exige e com a qualidade que a pessoa possa ter para escrever ali. Novamente, é um texto assim primoroso de se ler. O autor ele consegue navegar por esses temas do mundo do fazer sociológico, da imaginação sociológica, da escrita, da leitura, de uma maneira muito boa. Ele dá ótimas dicas para aqueles que têm interesse em ter a sociologia como profissão, né? E achei muito bom. Em linhas gerais, pretendo ler outras obras, outros artigos desse escritor e recomendo também. Bom, agradeço aí, pessoal, e até uma próxima. Desejo uma boa semana a todos. Obrigado.